Olá, Olá, boa tarde. boa tarde. Tudo bem, Marabu? Tudo em paz. E você? Tudo bom, sim. Eu estou aqui pronta para continuarmos a conversa sobre elementares e elementais. Sem problemas. A gata do menino está chamando a atenção. Assim, hoje estamos tendo vários seres conversando com a gente também. Assim, antes era um cachorrinho e agora tem um gatinho, olha só. Vamos ver o que ela deseja. Eu gosto de gatos. Eu também. Ela quer atenção do vizinho. Apenas um momento. Me perdoe. Ela já está aqui. Ah, ela queria entrar. Sim, o menino não sabe ler as informações elementais do gato. Olha, tá vendo? Mas agora ela se comunicou e ficou quietinha. Sim, não quero que ela fique mirando. Sim. Então, onde paramos? Bom, paramos nos elementares e elementais, e você tinha falado do triângulo, né, do Exu, essência e elementais. E nos elementares como essências Essência elemental individualizadas. se achou. Uhum. Primeiro é essência, depois é elemental e depois é Exu. Você quer É falar como, é como uma escada. Você quer falar elementals ou elementais? Eu sei que A o- energia primordial contida no todo, em tudo, vem do princípio elemental. Os elementais são o manifesto dessa mesma energia em contextos momentaneamente individualizados. Compreende? Não, agora me confundi na terminologia. Eu achei que as essências individualizadas seriam os elementares. Então, singular Os elementar, elementares plural são elementares. essências. Não, são coisas distintas. Os elementares são essências como eu e você, que galgam um processo de autoconhecimento, onde eles vão se descobrindo em cada escala elementar. Os elementais, aliás, os elementais são expressões da individualização da energia macroscópica que está antes de Exu, os elementais. Vamos supor, Mas isso são os elementais ou os elementals? os elementais, não, essa terminologia é para a energia contida em tudo, não individualizada. Os elementais são o gnomo, a fada, ou qualquer outro tipo de contexto interpretativo que aqui
eles recebem. O ser que está individualizado não se divide do todo. Ele apenas se manifesta para uma função contida também no todo. Agora, elementares são seres que galgam o estágio de autoconhecimento, que experimentam a onipresença pelos elementos, galgando a onipresença a partir do ferro, por exemplo, onde conter ferro, ele capta as informações diante da onipresença dentro desse elemento. São essências como nós, com funções distintas. São coisas independentes. Compreende? Então vamos ver se eu entendi. Os elementares são essências individualizadas, como nós, que experimentam a onipresença através dos elementos, galgando, assim, a onisciência do macrocosmo, por assim dizer. Elemento a elemento. Elemento a elemento. Os elementais são expressões da individualização da energia macroscópica que está antes de Exu, e eles se formatam na concepção do próprio macrocosmo, por assim dizer. Então, são as fadas... O observador nem sempre é uma fada, mas a percepção e interpretação é de uma fada. Mas se uma essência que não concebe o que é uma fada vier de outro ponto da galáxia, olhar a mesma expressão, ela pode decodificar de outra forma. Sim, a rotulação de fada vai vir do observador. Exato, e as influências do próprio campo. Mas a função de elemental não muda. A função daquilo que o observador pode estar denominando de fada, daquele elemental não muda. Não. Até mesmo da constituinte química. Um elemental do ar ante ao que pode ser dito como ar aqui, uma mistura de carbono, oxigênio, uma série de nitratos e outros componentes, pode ser uma mistura antagônica diferente em outro mundo, mas a manifestação da essência é a mesma, a função no astro e no globo é o mesmo. Porém, assim, a expressão elementar do elemental naquela constituinte é a mesma. Não é porque uma certa matéria se comporta em certos ciclos neste orbe que ela tem a mesma função ou comportamento em outros. Compreende? Então pode-se dizer que se a gente olhar pela função, a gente vai ver mais similaridades do que as diferenças na aparência. Exatamente. Tranca diz que em certas luas de Saturno se chove ferro. Depende da pressão e condensação da atmosfera, que determinam padrões sistêmicos e funcionamentos elementais. Compreende? Sim, mas pode-se dizer então que a função da chuva naquele sistema está sendo a mesma função da chuva aqui, apesar da manifestação ser chovendo ferro ou chovendo água? Não em si uma função, mas um ciclo. Para a chuva e para o processo sistêmico da chuva, não importa onde ela caia, ela apenas executa o seu ciclo, influenciando ou não outros ciclos da vida ou não ante ao observador que se coloca naquela frequência.
naquela dimensão, naquela realidade, como explicado há pouco em um outro diálogo. Está ventando na gata. Eu vou fechar a janela. A mesma não fala com a boca, mas fala com todos. Me perdoe. Não, a gente está aqui, tá tranquilo. Sim, eu peço perdão a todos que nos ouvem. Pode parecer besteira, mas o bem-estar da vida é primordial, seja ela um gato ou você. Onde estávamos? Estávamos falando, então, é como se fosse do triângulozinho Exu, essência e elementais. Só uma coisinha, porque de vez em quando você usa como plural elementals e de vez em quando você usa como plural elementais. É a mesma coisa ou é diferente? E tem também os elementares que a gente já diferenciou. A gente diferenciou São elementares de padrões de elementares. expressão. São padrões de expressão. Os mesmos padrões, como o termo não é amplamente abordado, se condensa ante ao psiquismo do menino. Você pode levar as interpretações da mesma forma. Como o menino não estudou muito isso, e eu o agradeço por isso, existe esse colapso. Mas o que é mais importante é distinguir seres elementares de elementares. E aí, quando então, se você falar elementals, a gente pode considerar então que é a mesma coisa que os elementais. E diferente Exato, dos seres elementares. exato. Ok. Logo o menino se adapta e a expressão se torna mais harmônia. Então, o singular seria elemental, o plural elementais ou elementals. E nos seres, elementar ou elementares, são outros seres, são essências individualizadas, Outro ciclo, outra caminhada. Pena sim. Branca nos diz que elementais são constituintes de expressões que podem ser levadas a expressões expansivas e contrativas em uma abordagem mais didática no futuro. Nossa, agora Compreende? não, essa parte eu não entendi. Elementais são constituintes de expressões mais contrativas ou expansivas que podem ser abordadas de forma mais didática no futuro. Mas o que isso significa? O que isso quer dizer? A diferença entre elementais e elementals. Ah, tá. Mas por Nós enquanto a podemos gente. abordar, segundo ele, em uma ótica mais ampla, depois de fazer a forração do alicerce desses ensinamentos, distinguindo expressões e contextualizações, assim dando mais didática aos temas. Mas por enquanto a gente pode considerar elementals e elementais a mesma coisa. Exato. Depois podemos dividir e estudá-los mais a fundo. E elementares, então, é que é o diferente, por enquanto. Exato. Tudo bem. É normal que seja um tanto confuso, até para o menino. Essas informações
não estão escritas. E se estão nas entrelinhas, dentro de livros que não foram muito estudados, mas são o princípio da existência e o princípio da magia. Mas a gente vê manifestações disso mesmo em livros antigos. Por exemplo, na Bíblia, quando Moisés pega o cajado dele, o bastão dele e ordena, né, intenciona que as águas do Mar Vermelho, não sei se abram, não sei se é Mar Vermelho mesmo, não sei se a minha memória está me traindo, mas ele ordena que as águas se abram do rio, isso, o Rio Jordão. E as águas obedecem. Ele está trabalhando com os elementais ali, não? Na verdade, onde ele fez isso, existia um fenômeno de maré, o comportamento da própria Terra em seu eixo era um tanto distinto, e um fenômeno gravitacional de um certo astro passando próximo à Terra fez com que a maré baixasse mais do que o esperado, uma única ocasião. Sendo assim, de fato o rio se abriu para ele. Mas se tivesse sido como no relato em que o rio se abriu, ele teria como se diz? Tem uma certa magia De fato, elemental, a onde ele... explicação dessa forma, porque nos traz e nos remete meios de estudá-la com base nos elementais. Mas para historiadores e para pessoas mais intelectualizadas, a explicação também se faz da forma que eu coloquei. Não dizendo que eu sou mais intelectualizado, mas trazendo um contexto onde todos estão certos. Não, então vamos pegar outra historinha. Quando Jesus acalma as águas do mar, não sei se era mar que eles estavam, rio, não sei, mas as águas turbulentas. Sim, exatamente. Você, assim como Jesus e assim como eu, temos a capacidade de interagir com o natural como parte do mesmo. Apenas você ter uma intenção pura e não plural. Uma intenção pura gera contextualizações puras que, pela afinidade, expressam tua vontade intrínseca, acalmando uma tempestade ou uma praia. Quando você vai deitar e existe uma tempestade com muitos raios, e por algum motivo interpretativo, de criação ou não, você tem medo. Quando a sua mãe coloca a mão na sua cabeça, te acaricia, expressa afeto, você simplesmente começa a sentir a tempestade e não a julga. Você sente a paz, que aos olhos de alguns é o colapso, é o caos. É a mesma coisa. A mãe está moldando a situação para você, ou o pai, não importa. O que importa é afeto. Compreende? Sim. Agora o menino está mais adaptado. Não é uma restrição, tampouco uma amplitude. Jesus não era melhor do que você expressando carinho
mas a manifestação naquele contexto se fez necessária para a interpretação de todos e para registro histórico influenciando milhões. Não, na historinha ele estava até dormindo, quem estava com medo eram os apóstolos, e aí ele fala que ele vai fazer aquilo porque eles estão com medo, e ele ainda fala que o medo deles é falta de fé. Mas aí ele vai e acalma o Ele mar. foi a mamãe, ou o papai, e passou a mão na cabeça dos meninos. E o mar parou. São contextos distintos, mas explicações idênticas. Compreende? Sim, compreendo como expressão de afeto, porque a mamãe, ela acalma a criança e a criança dorme de novo. No caso dos apóstolos, foi mais simples acalmar o mar para que eles pudessem dormir de novo. Não por causa deles, mas pelo contexto histórico também. Quem escreveu essa história a achou importante. Independente da história em um contexto essencial ser a mesma coisa que uma mãe faz em uma noite chuvosa. Ele achou importante pela magnitude do ato e por isso o ato foi importante. Por isso ocorreu daquela forma. Assim como disseminar o conhecimento e interpretar o contexto com base no magnetismo das palavras, na contextualização, instigando o que as pessoas nutrem, a paz, em algum nível da consciência, como peixes e como multiplicação, onde 13 apóstolos, com 13 cestas, dividiram o peixe entre todos, e as cestas voltaram cheias. São analogias interpretativas. Quando você está cheia de paz e de luz, a fome é apenas um detalhe. Ela inexiste de singularidade entre a paz do macrocosmo e a ótica individualizada que minimiza a existência. Compreende? Num diálogo com Pai José, ele falou um pouquinho sobre isso do viver de prana, de estar em paz e acessar essa habilidade, por exemplo, de não ter fome, de se alimentar de luz, por assim dizer, igual, que é outro termo, viver de prana, viver de luz e tudo isso. Você está falando da mesma coisa? Exatamente. Todos os princípios são o mesmo. Não diverge. Quanto há mais consciência, menos alimento. Você não consome do externo, você expõe do interno. Porém, é um processo gradativo natural e, no mínimo, consciencial. A natureza não dá saltos e é um processo que, quando encarado de uma forma não consciencial, gera contraste e do contraste gera contração e a contração te reprime, se expressa em dor. Quando nota que a dor inexiste à existência, você para de consumir alimentos. Porém, o que é mais importante, a consciência está em estado latente. E não menos importante, tem que ser galgada, talvez de uma forma mais explícita, para que o equilíbrio volte ao ponto prímax da existência. É por isso que seres que executam esse processo que você indagou há pouco ficam com uma infinita paz e buscam a sabedoria de si mesmo.
É uma proteção. Compreende? É uma proteção? Como assim é uma proteção? Você vem com um certo nível energético para executar algumas funções, para experimentação e autoconhecimento mútuo. Por uma escolha, também em autoconhecimento, que não é errada e nem certa, mas um ponto. Você se adapta e executa um ciclo para não consumir mais do externo, mas não há tal consciência que expõe o interno naturalmente, e pelo natural, Deus não se contempla. Você se contrai pelo contraste de consciência em ponto de expressão. Chega a um ponto onde o seu eu maior escolhe expandir sua consciência para a existência se manifestar. Mas é um processo um tanto contrativo à própria existência. Existem outros métodos. Não que esse seja errado. Não é errado, pois se manifesta. Se existe, é equilíbrio. Porém, o mesmo equilíbrio pode ser galgado de outras formas, e não por uma proteção do eu maior, que é o que, ante a minha ótica, longe de ser verdade absoluta, distingue e expõe. E então, os elementais fazem parte de todos esses processos também, né? São intrínsecos, são parte de tudo, até mesmo dos conceitos do ego e processo existencial, captação do tempo, noção de espaço, noção do eu, de existência e de interação. Você pode viver entre robôs. Todos os seus parentes podem ter respostas previamente programadas. Toda a existência pode ser uma marionete de si mesmo, aonde você não irá perceber que o único ser consciente é você, pois a imersão em captação de dados lhe dá condições de interpretação de contextos de consciência em tudo. Isso já é estudado na interação entre seres humanos e robôs. Tratam eles como amigos, cuidam deles, ficam tristes quando eles se vão. Não é errado, nem estou dizendo que há hipótese, tampouco o desperdício de tantas expressões onde só você é consciente. Apenas uma analogia para uma contextualização lógica de uma expressão dentre o mental, interpretação e contexto existencial, onde os elementais também estão. Compreende? Sim, mas as lições são as lições. Você pode ter essas lições até jogando um joguinho de realidade virtual. Como diz o curso, que muito bem empregado por Pai José ainda há pouco fala, o curso é obrigatório. O método você escolhe pelo que nutre. Pode estudar 1 ano ou 1000 anos. O tempo é apenas um lapso, apenas um detalhe. Compreende as entrelinhas? O tempo é, como é que eu vou dizer? O tempo é um instrumento de linearização das coisas.
aonde os elementais também estão contidos, adaptando e moldando naturalmente, sem fazer esforço. Então, vamos supor, quando a pessoa ela muda o que ela sente. Podemos falar um pouquinho dos elementais e da bolha? Então, quando a pessoa muda um pouquinho o que ela sente, o que ela pensa, e ela passa a nutrir uma outra, uma outra frequência vibracional que sustenta uma outra experiência de realidade. São os elementais que trazem, então, essas novas experiências para ela, para a bolha dela? Exato. Os elementais dão a lei de afinidade com as condições de interação entre os campos. Os elementais dão a constituição mental, a inteligência, maneiras de dar conceitos. Perdão, o menino se perde ante as palavras. Maneira de dar conceitos interpretativos às experiências. Isso molda o que você nutre. Diante do que você nutre, você pode vibrar uma frequência ou outra, vibrando uma frequência mais plena de si mesmo. Você dá condições aos elementais atrair experiências, dentre a interação entre eles, nas faixas vibracionais deles, para uma experiência sempre ampliando a sua essência. Isso é o clímax, é a raiz do universo sempre falar sim. Nós estamos divagando superficialmente, pois o alicerce para essas indagações dentro do mental, dentro da própria bolha, ainda estão sendo construídos. Até mesmo agora. Então, pode-se dizer que são os elementais que fazem essa tradução do que está dentro está fora e o que está fora está dentro? Tradução, expressão, contextualização e movimento. Olha, tá enfatizando esse ponto aí, ó, externamente. É notável. Ele quer chamar a atenção. Uma buzina. Ele está em uma bicicleta e uma buzina. Isso é muito complexo para mim. É porque a buzina estava tão alta que eu achei que era um carro. Mas então tá mais hilário pensar uma bicicleta com a buzina tão alta. Sim, eles adaptam uma buzina onde manualmente eles dão compressão dentro de um tubo. O ar comprimido faz com que uma trompeta toque apenas para chamar a atenção do outro. Eu ainda não entendo essas coisas, mas estamos aqui. Mas atenção à energia. De fato, eu não estou julgando, apenas disse que eu não entendo. Se ele vai receber energia positiva ou negativa, eu já não sei, mas que tem uma É uma certa. experiência para ele. Eu não vejo lógica, mas o mundo não é só lógica, então eu apenas digo que não entendo. Sim, olha, foi uma das lições com o Pai José também, com o curso em Milagres, que eu não Não me entendo. incomoda, eu apenas não entendo. Sim. Então eu me deixo aberto para compreendê-lo melhor. As vibrações e energias que ele emana interagem com as minhas ante aos mesmos elementais que constituem a forma e interação, dando a Exu a protoforma da existência, a própria manifestação, fazem com que eu, ante a minha interpretação sobre os mesmos elementais, sobre a minha essência, fractal de Deus, assim como a sua,
condições de aprendizado mútuo, aonde algum dia eu compreenda o que ele nutre e o que ele busca nessa ação de pressionar esse tubo, incomodando a todos. Sim. Mas olha só, Vamos vai fazer ver, diferença entre julgar e entender. o que ele busca é incomodar a todos. É a gente. Talvez, como eu não estou ali, não sei, mas um dia saberei. Tranca-Rua disse que ele é uma besta quadrada. Quase engasguei. Ele entende mais desses processos do que eu. Sim, acho que a maioria das pessoas vai emitir um julgamento quando ele passa na rua, que realmente é uma besta quadrada, um idiota. É Incomoda. interessante. Em Tranca-Rua não julga, mas a conotação sobre as palavras, quando ele expõe diante do entendimento dele, não expressa julgamento, expressa uma conotação respeitando todos. Qual, E nisso eu também aprendo. qual que é a diferença? Então, Entre você olhar para si e chamá-lo de besta quadrada, e entre você sentir a todos e chamá-lo de besta quadrada, isso. existe a pequena diferença entre olhar só para si e sentir a todos. Você olha a essência e conclui, em conjunto, e diante do conjunto não há julgamento. Ele não julgou, mas se eu falasse, independente do meu grau consciencial, que ele é uma besta quadrada, eu o estaria julgando, pois eu não galguei o que Tranca-Rua galgou ante a experiência dele nessa existência. Essa é a diferença. Quando ele fala palavrões ou contextos existenciais, os campos não se contraem, pois ele respeita o todo ante ao entendimento dele. Nisso eu deixo a pequena fita para que as pessoas puxem e saia muito conhecimento diante de todos os tranca-ruas que falam tantos palavrões. Então, pode-se dizer também, já que o universo sempre diz sim, se não importa quantos julgamentos ele receba de que ele é uma besta quadrada, se ele feliz tocando a buzina dele aí não se acha uma besta quadrada, a experiência da bolha dele não vai ser que ele é uma besta quadrada. Talvez, ou ele pode ser uma besta quadrada autêntica e feliz, que é muito mais apreciável por todos. O problema não é ser besta quadrada. O problema é você estar em um estado falso, não autêntico. São bestas quadradas que fazem o mundo mais feliz. Depende do contexto. Uma besta, um estado bestial, é um estado não compreensível, um estado animalesco. Quadrado é o formato do conhecimento, é o cubo existencial, um formato animal dentro da existência do conhecimento. Ao meu ver, é um elogio, mas cabe às pessoas interpretarem. Olha assim, a besta quadrada dentro do cubo, galgando pode ser uma besta sábia. Dentro da minha ótica, é uma besta que já contempla, concebe, interage e é o cubo. Então, a única coisa que eu posso dizer é que eu não sei. Diante da minha ótica e de onde eu venho, se alguém me chamar de besta quadrada, ante a interpretação das informações que eu tenho, em simbiose com as informações desse orbe, eu ficaria o que vocês chamam de feliz.
Você diria obrigado. Eu diria gratidão. Sim. São contextos distintos, assim como existem certas atitudes, certas expressões comportamentais em certos momentos, em certas áreas de placas desse orbe, que são carinho ou insulto. É relativo, o respeito é a base, a consciência é a solução. Se problemas forem interpretados como problemas e não como oportunidades, compreende? Então aí a gente entra na parte da importância da interpretação e da escolha da interpretação que se faz. Entram dentro do mesmo contexto. A interpretação é uma aglutinação existencial dos próprios elementais. Por incrível que pareça, e por mais grave que seja, você não pensa. Deus não pensa. Você interage. O pensamento e o pensar é uma constituinte de uma simbiose mútua entre a existência que se manifesta como você, abre aspas, seu nome, fecha aspas. Você é a essência. Diante da mesma essência, o que o pensamento em simbiose contínua lhe oferece, lhe influenciando e lhe aceitando ou não, determina os próximos pensamentos. Compreende? Sim, mas tem uma certa ilusão, há uma experiência de que você tem uma certa escolha sobre os pensamentos. Não? Não tem? Você tem total escolha. Quando você deixa de olhar para eles com tanta conotação, tanta importância, eles se esvairecem diante da existência. Eles não vêm mais porque não surtem efeito. As pessoas se perdem. A essência não deixa de ser você. A essência não deixa de ser individualizada. Porém, você é mais do que imagina. Quando eu digo você, eu falo todos. Você é mais do que se coloca. Você é mais do que suas ideias ou pensamentos. São apenas expressões para que você se conheça em essência. E sim, você escolhe. Você só não escolhe pensar e interpretar dessa forma. Mas, assim mesmo, todo o contexto que dá a você forma, pensamentos e atitudes, em uma ótica mais finita é você, o pensamento é você. Eu estou dando uma ótica mais ampla para autoconhecimento e estudo, dando meios de você introduzir as manifestações elementais, tanto fora como dentro. Porque, Compreende? eu ia dizer isso, mas no sentido da interpretação. Porque pode-se dizer que a interpretação é como se fosse uma instrução aos elementares num processo simbiótico? Exato. Porque você se lembra mais de informações que estão ligadas a sentimentos. Porque você aprende melhor uma matéria que você gosta. Porque as informações contidas no seu plexo, no seu cérebro, são informações expressadas por elementais que constituem a própria existência da memória, pois a mesma não tem tanta influência sobre a essência,
são apenas sinapses, expressões do contínuo. A memória também é coletiva, porém acessada por uma frequência que só você compreende. Então, vamos ver se eu compreendo. Então, se a interpretação é uma instrução para os elementares em simbiose. Então, e aí você falou das memórias e tudo isso. Então, vamos supor que eu tenho uma experiência, eu escolho interpretar aquela experiência, vamos supor, eu pego um princípio filosófico, não sei, um princípio, eu falo, olha, o universo é bom, tudo é bom, então isso aqui também é bom. E Me dessa perdoe, falhou. falhou, então vou fazer diferente, vou falar um pouquinho diferente. Você tem uma experiência que antes você julgava desagradável, você tentava evitar, mas você tem essa experiência de novo e você escolhe interpretar aquilo como bom. Isso dá oportunidade aos elementares em simbiose com você, na sua bolha, de criarem dessa experiência que você interpretou como boa, outras experiências boas e assim reverter um processo que antes atraía experiências negativas? Eu compreendi o que você disse, porém a ligação está falhando. Ah, tá. Eu vou dar um outro contexto. Quando você me ouve perfeitamente, Sim, eu te ouço perfeitamente. ok. Quando você dá contextos contrativos ante a uma experiência, e nessa experiência você usa uma lei hermética ou uma explicação psicológica e filosófica, o fato de você usá-la, o fato de você lembrar, em si, já é uma simbiose dos elementais que constituem o seu processo interpretativo e interação sobre dois conceitos, expandindo a sua essência naturalmente, causando uma implosão e uma explosão inconstituinte, não moldada e amorfa, aonde você compreende aquele processo e passa